Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda! Aqui é Kelly Salvadori, coach profissional, terapeuta e idealizadora do Consiga Ser Mãe. Um projeto que idealizei porque vivi a dor de não conseguir engravidar por anos. Vivi a angústia da espera, o desespero da notícia você infértil e as expectativas frustrantes que sufocam a alma. Cheguei no fundo do poço quando decidi ir cuidar da minha mente. E comecei a estudar, desenvolver minha inteligência emocional, inserir práticas naturais e alternativas e fui buscar ajuda medicinal e terapêutica. Conheci o coaching, uma técnica que nos ajuda a focar na solução e ir em busca delas. Me tornei uma especialista nessa prática e quando me senti pronta, fui atrás do meu maior sonho, ser mãe. Em um mês eu estava grávida e hoje tenho uma menina linda. Saí da infertilidade e cheguei à maternidade. Portanto, se eu conseguir, você também consegue. Por isso, o Congresso Consiga foi um projeto idealizado para juntar todas as técnicas e práticas e levar até você tudo o que você precisa saber para tornar o seu sonho real. Reuni os maiores nomes da atualidade para levar até você tudo o que aprendi nesses anos e que me foram de grande valia. Médicos, terapeutas, psicólogos, coaches, enfim, especialistas de renome que cederam o seu tempo para te dar entrevistas, palestras, para que você consiga realizar o seu grande sonho o quanto antes. Então te convido a assisti-las e espero que elas possam agregar valor em sua vida. Aproveite, anote tudo, qualquer dúvida, entre no meu site kellysalvadori.com.br, se conecte a mim. Eu te desejo boa sorte, um forte abraço, com amor e gratidão. Olá, me chamo Gustavo Mendonça André, sou ginecologista e trabalho na área de reprodução humana há cerca de 8 anos. Gostaria de agradecer ao Consiga, o primeiro Congresso Nacional de Saúde, Infertilidade e Gravidez Almejada, e a sua cofundadora Kelly Salvadori, pela oportunidade de bater um papo com vocês sobre dois assuntos que eu considero muito importantes na clínica de reprodução. Os miomas uterinos e a síndrome dos ovários policísticos. Primeiramente eu vou começar com síndrome dos ovários policísticos e na sequência eu vou falar sobre miomas. Esses dois distúrbios, eles podem causar alterações hormonais, físicas, mas também emocionais nessas pacientes, e por isso eu vou citá-las. Bom, síndrome dos ovários policísticos. Poli é um prefixo grego que significa muitos. Cisto é um acúmulo de líquido. Normalmente, quando nós falamos dos ovários, a gente chama de o líquido folicular, que seriam os cistos que crescerão para transformar num óvulo maduro, né? Então, seriam esses cistos imaturos. A importância dos ovários policísticos se dá pela grande frequência. Cerca de 10 em cada 100 mulheres possuem essa doença. Na faixa etária, principalmente que vai dos 15 aos 45 anos, que é a chamada faixa etária reprodutiva. Bom, a doença ela ocorre por um distúrbio hormonal de causa pouco esclarecida. A importância da síndrome dos ovários policísticos se dá pela grande frequência com que encontramos, principalmente nas clínicas de infertilidade. Cerca de 10 em cada 100 mulheres apresentarão a síndrome e é o principal motivo ovulatório de infertilidade. A doença ela ocorre por um distúrbio hormonal pouco esclarecido. Basicamente, há um fundo genético que, influenciado pelo meio ambiente, pelo ambiente, leva à doença. As principais características que essa doença tem são a falta de ovulação, ou seja, essas mulheres acabam menstruando, tendo ciclos muito longos, ficando às vezes até meses sem menstruar. O aumento dos hormônios androgênicos, que são aqueles hormônios tipicamente elevados no homem, causando acne, hirsutismo e aumento de oleosidade da pele. O hirsutismo é o aumento de pelos corporais, principalmente da face. Algumas mulheres passam a ter, inclusive, uma queda acentuada dos cabelos. E a terceira característica
é a característica dos ovários, a característica do ultrassom. O aumento desses ovários, além desses ovários estarem grandes, conterem microcistos, ou seja, cistos muito pequenos, múltiplos cistos pequenos em volta desse ovário. Recapitulando, a síndrome se caracteriza por 3 características: a falta de ovulação, o aumento dos hormônios masculinos e a característica dos ovários, a característica do ultrassom dos ovários policísticos, que dá o nome para a síndrome. Geralmente, essas mulheres são gordinhas e fortes. Elas tendem a ganhar mais massa muscular em decorrência do aumento dos hormônios do homem, dos hormônios androgênicos. Além disso, elas têm um risco maior para um aumento do mau colesterol, riscos cardiovasculares, ou seja, do coração, dos vasos, hipertensão e diabetes. Muitas vezes essas mulheres não chegam a desenvolver diabetes nas fases iniciais, porém a grande maioria desenvolve o chamado pré-diabetes, ou que nós preferimos chamar de resistência à insulina. Insulina é o hormônio responsável pela utilização do açúcar pelas células do corpo. Então, ocorrendo esta resistência, terá um ambiente da circulação e principalmente um ambiente ovariano desfavorável para o seu desenvolvimento, para a sua ovulação. Bom, essas mulheres têm uma tendência maior a ganhar músculo, né? Quando fazem atividade como musculação ou natação, por exemplo. Então, tem uma característica ou tem um perfil mais parecido com a do homem. Claro que não são todas, mas as que fazem esse tipo de atividade física podem desenvolver essas características. Além disso, elas tendem a acumular gorduras que não são muito típicas da mulher, né? Tendem a acumular mais gordura abdominal, por exemplo, que a gente vê mais nos homens, né? E elas terão mais dificuldade para perder essas gorduras. Além disso, essas mulheres tendem a ter um aumento do apetite, principalmente para carboidratos, que são as massas, e doces, dificultando e muitas vezes levando à obesidade. Grande parte das pacientes com SOP, por ser uma doença genética, já apresentam desde a adolescência aquelas características de ovário policístico, principalmente a falta de ovulação, melhor dizendo, a falta de um ciclo regular. Já nessa fase mesmo, né, nova, muitas dessas mulheres passam a utilizar anticoncepcionais para controle do cisto, melhora da pele, melhora da acne. Então, muitas, ou a grande maioria das pacientes com síndrome do ovário policístico já se mostram com essa doença desde a adolescência. E anticoncepcional é um excelente tratamento para o controle da doença, para as mulheres, lógico, que não desejam engravidar. Melhora realmente pele, a oleosidade da pele e o controle desse ciclo, além de ajudar até no controle do peso. Uma das grandes lendas da medicina é que os anticoncepcionais engordam. Talvez isso não seja uma lenda completa. Alguns anticoncepcionais realmente podem fazer com que essa mulher mude o seu metabolismo e engorde, mas a maioria não engorda. No caso específico da síndrome do ovário policístico, da paciente que já é gordinha, mas que tem síndrome do ovário policístico, o anticoncepcional ajuda a controlar o peso, às vezes até emagrecer. Isso é visto quando essas pacientes usam anos a fio o anticoncepcional e param. Elas realmente percebem que elas começam a ganhar peso depois da parada. Para as mulheres que desejam a gravidez, obviamente o anticoncepcional, como o nome diz, não é uma boa estratégia, a não ser em situações específicas quando a gente está querendo preparar essa paciente para um tratamento. Devemos lembrar que a gravidez é um momento de sobrecarga para o corpo da mulher. Uma outra situação de sobrecarga é a obesidade, principalmente nessas mulheres que são desfavorecidas geneticamente. Elas têm um risco maior para diabetes, para pressão alta, para problemas cardiovasculares. Então, se a gente somar estas sobrecargas, né,
do fato da gravidez, mais a obesidade, mais estes riscos, normalmente levará a uma gravidez muito complicada ou com riscos, ou a chamada gravidez de risco ou de alto risco, principalmente para diabetes e pressão alta. O que a gente deve fazer para essas mulheres? O ideal é fazer com que essas mulheres primeiro percam o peso, primeiro diminuam a sobrecarga e os riscos, lembrando que se é genética a doença, na verdade, alguns riscos continuarão existindo sempre. Se a gente não diminuir a sobrecarga, a chance de aparecer doenças é enorme. Então, primeiramente, mudança de hábitos. Emagrecer, fazer atividade física. Para as pacientes com síndrome ovário policístico e excesso de peso, eu não estou falando só de obesidade, estou falando simplesmente de excesso de peso, a mudança de hábito, né, a prática de atividade física e uma dieta é fundamental. É fundamental para funcionar o tratamento e é fundamental para que ela engravide com saúde. Bom, eu costumo dizer, por mais cruel que isso pareça ser, que essas mulheres, a maioria, não engravidam por uma proteção do próprio corpo. Ou seja, obviamente que o corpo tem mecanismos para detectar estas sobrecargas. Então, como esta mulher já está sobrecarregada, já tem um excesso de peso, né, o mecanismo, o corpo faz com que essa mulher não engravide. Então, esse deve ser considerado um mecanismo de defesa. O que muitas pacientes falam é o seguinte: poxa, mas eu já vi mulheres bem mais gordas do que eu que engravidaram com facilidade, que tiveram vários filhos. Bom, se elas não tiverem a síndrome do ovário policístico, significa que elas não têm todos aqueles riscos genéticos que eu falei. Então, para essas mulheres, talvez não exista esse mecanismo de defesa do corpo, não precisa existir. Mas para a paciente com síndrome ovário policístico, mesmo um pequeno aumento, um pequeno sobrepeso pode interferir. Mais importante do que emagrecer é importante, é claro, mas mais importante que emagrecer é fazer atividade física. O sedentarismo talvez seja o grande complicador da doença. As pacientes que começam a fazer atividade física, muitas vezes ficam frustradas naqueles primeiros momentos, porque não conseguem perder peso, né? Por quê? Porque por elas terem mais hormônios androgênicos, por elas terem mais hormônios do homem, elas tendem a ganhar mais massa muscular. E músculo pesa mais que gordura. Ou seja, na balança, muitas vezes essas pacientes não percebem essa perda de peso. Só que se perceber uma diminuição da cintura, ou seja, a calça começou a ficar larga, a blusa começou a ficar larga, é um bom sinal, é um bom caminho de que o processo do emagrecimento está ocorrendo. E não deve ficar tão preocupada ou tão viciada na questão da balança, né? Praticar atividade física é mais importante que emagrecer, reforço. Claro que se vai iniciar uma atividade física, é muito importante tomar cuidado ou ir devagar, né? Quais são as atividades físicas ideais, né? Os aeróbicos, então natação, lógico de uma maneira leve, bicicleta, hidroginástica, caminhada, corrida, as atividades que eu costumo dizer que fazem transpirar, né? A musculação ou atividades realmente que levam a fortalecimento muito grande do músculo. Talvez essa não seja a atividade ideal. Primeiro porque não ajudará tanto na perda do peso e fará com que essas mulheres fiquem muito fortes, muitas vezes masculinizadas. Então eu costumo orientar que as minhas pacientes não façam musculação, que façam no máximo uma musculação leve para fortalecimento muscular para ela conseguir fazer atividade aeróbica. Uma outra coisa, talvez um acompanhamento de um educador físico e uso do equipamento adequado, né? Eu posso falar, por exemplo, um bom tênis seja fundamental, principalmente nesse início, para não sobrecarregar tornozelo, joelho, quadril. Lembrar que essas pacientes já têm uma sobrecarga sobre essas articulações.
Se começa o processo e elas começam muito pesadas e param de fazer a atividade, é muito pior. Então, começar devagar, eu acho que essa é a recomendação. Além de começar devagar, tentar fazer num ritmo que não faça pausas. A partir do momento que aquilo for ficando fácil, aumentar a intensidade da atividade física. Então, andar mais rápido, depois de andar, se conseguir correr mais forte e mais rápido a mesma atividade. Se formos pensar no mínimo ideal, 3 a 4 vezes por semana, dando um intervalo de 1 a 2 dias entre as atividades, fazendo no mínimo 40 minutos cada vez que fizer essa atividade. Reforço, tentar fazer sem pausa esses 40 minutos. A partir do momento que for ficando isto fácil, né, pensar no ideal. E qual seria esse ideal? Ao meu ver, 1 hora de atividade física todos os dias. Né? Essas mulheres, lembrando que, independente da gravidez, continuarão tendo risco maior para diabetes, pressão alta, problemas vasculares, etc. Se elas não se cuidarem, independente da questão gravidez ou não, a chance de desenvolver a doença aos 40, 50 anos é muito grande. Então, fazer atividade física para essas pacientes, eu vou dizer, na minha concepção, é para sempre. Né? Começa agora e não para nunca. Até durante a gravidez, claro, de uma maneira mais leve, mas até durante a gravidez. Quanto antes começar, melhor. Né? Porque a importância da perda de peso, que eu estou reforçando tanto, insistindo tanto. Por quê? Quando essas pacientes perdem 10% do peso total, né, do peso corporal total, apenas 10%, a grande maioria delas voltam a ovular. E mesmo as que não ovulam, elas passam a responder aos medicamentos estimuladores da ovulação. Então, primeiro, emagrecer. Este é um ponto fundamental para paciente com SOP. Mais que isso, primeiro, fazer atividade física. Bom, em relação aos medicamentos, vários são os medicamentos, mas o mais conhecido chama-se citrato de clomifeno. Ele é o mais conhecido, ele é o que funciona para a maioria das pacientes, ele é barato e fácil de tomar porque são comprimidos. Os nomes comerciais, Indux, Clomid e Serofene. Esses medicamentos, eles, por serem baratos e fáceis de tomar, eles muitas vezes são usados pelos pacientes sem orientação médica e sem nenhum controle. Reforço que essa medicação é muito eficaz, porém, sem o controle, esses pacientes passam a ter riscos importantes. E o que eu falo de controle? O que é o controle? É um controle de ultrassom múltiplo, de ultrassom seriado, que vai acompanhar todo o crescimento do folículo, do óvulo, até o seu rompimento. Vai determinar o melhor momento para essa paciente ter a relação. Mas mais que isso, quais seriam os riscos possíveis? O maior risco é a multigemelaridade, ou seja, gêmeos, trigêmeos ou mais. Trigêmeos, na minha opinião, ele é muito bonito, mas dos outros. Claro que quando dá tudo certo, a gente tem que considerar como uma grande bênção. Mas, infelizmente, na maioria das vezes não dá tudo certo. Infelizmente, na maioria das vezes as crianças nascem muito prematuras e podem ficar com sequelas graves dessa prematuridade, às vezes não sobrevivem. Então, gravidez de trigêmeos, gravidez de mais, pode ser trágica. Então, engravidar a qualquer custo é algo que, na minha opinião, não vale a pena. Bom, resumindo, citrato de clomifeno, que são esses comprimidos, eles devem ser acompanhados através de ultrassom por alguém que entenda disso, por algum especialista que pode orientar o melhor momento e a melhor forma de utilizar essa medicação. Bom, outros medicamentos que também são muito conhecidos são as gonadotrofinas, que são as famosas injeções para a estimulação da ovulação. Estas, ainda mais, devem ser controladas por especialistas. Têm riscos ainda maiores, elas são muito efetivas, mas elas são bem mais caras e realmente levam a riscos muito maiores para a saúde da mulher. Além da questão da gravidez, é claro, do risco para a gravidez. Metformina.
Metformina é uma medicação para melhorar a ação da insulina, ou seja, melhorando a utilização do açúcar pelas células do corpo. Com isso, é possível melhorar o ambiente ovariano, melhorando a ovulação. É um excelente medicamento como um coadjuvante, como um auxiliar na própria indução da ovulação. Então, em geral, essas medicações são usadas para aquelas pacientes que eu disse que estão com uma resistência à insulina. Melhorando a resistência à insulina, melhorando as condições do corpo, podem ajudar essa mulher a ovular. Algumas mulheres podem ter o benefício de emagrecer utilizando essa medicação. Essa medicação não é tradicionalmente usada para emagrecer, mas pode ajudar essa mulher a emagrecer também. Bom, também deve ser usada, obviamente, sob orientação médica, com controles de hormônios, etc. Tratamento cirúrgico para os ovários policísticos. No passado se tentou um tratamento que chamava drilling ovariano. O que é o drilling ovariano? O drilling é uma cirurgia, que pode ser uma cirurgia convencional ou uma cirurgia videolaparoscópica, em que a gente vai e queima os cistos ovarianos, através de corrente elétrica. Destrói esses cistos, esses microcistos. O que acontece? Na maioria das vezes, alguns meses depois, esses cistos voltam a formar, voltando àquela condição inicial que a paciente tinha. Bom, isso nos dá uma dica que os cistos, eles não são não é o causador da doença, mas sim um espelho de um problema hormonal que está por trás. Então, o que a gente deve fazer, o que a gente deve objetivar com o tratamento é melhorar a condição hormonal da paciente. Reforço, emagrecer melhora a condição hormonal da paciente. Bom, a maioria das pacientes com síndrome do ovário policístico, com a SOP, conseguem engravidar após o retorno da ovulação. A grande maioria consegue. Claro que é importante lembrar que o ser humano, de uma maneira geral, ele é pouco fértil em relação a outros animais. Melhor dizendo, a taxa de fecundidade mensal é bem mais baixa do que vários animais. Por exemplo, o cachorro, quando nós colocamos os cachorros para cruzarem, quase sempre ocorre a gravidez numa única relação. Já a mulher, já o ser humano, precisa de muitas relações para ter aquela mesma taxa de sucesso que os cachorros têm. Só que a cachorra tem o seu cio a cada 6 meses, enquanto que a mulher, para compensar a baixa taxa, tem a sua ovulação mensal. Resumindo, a taxa de fecundidade mensal do ser humano não é tão boa, mas a grande maioria, após alguns meses de tentativa, conseguirão engravidar, ou espontaneamente, ou através de um estímulo da ovulação. Como mensagem final eu digo, perseverança e paciência é fundamental para todas as pacientes com síndrome do ovário policístico. Engravidar a qualquer custo ou qualquer risco não vale a pena. Primeiro, diminuir a sobrecarga, primeiro, melhorar as condições para que essa gravidez seja saudável. Bom, portanto, dando continuidade à minha aula, eu vou falar agora sobre miomas. Miomas, também chamado de fibromas, ou chamado também de leiomioma uterino. Mioma é um tumor sólido de caráter benigno, que acomete cerca de 30% das mulheres aos 30 anos de idade, 40 aos 40 anos e pode atingir até 70% das mulheres com 50 anos de idade. Bom, tumor. O que é tumor na medicina? Tumor é qualquer tecido que cresce desordenadamente, como por exemplo uma verruga. Existem os tumores malignos, aqueles que além de acometer a região, podem dar metástases, ou seja, acometer lugares longes e que muitas vezes podem levar à morte da paciente. E existem os tumores benignos, que vão ter uma ação apenas localmente. No caso dos miomas, a gente está falando de um tumor benigno do músculo do útero. Bom, não há uma causa única para o aparecimento dos miomas. Sabe-se que alguns hormônios estão ligados a esse aparecimento, principalmente os estrogênios.
Alguns miomas também têm uma ação da progesterona. O que a gente vê na prática? Que mulheres na menopausa tendem a regredir o mioma, o que nos faz entender que os hormônios são responsáveis pelo crescimento e aparecimento dos miomas. Bom, são classificados basicamente em 3 tipos, dependendo da localização. Eu trouxe uma foto aqui e vou mostrar para vocês quais são as localizações principais dos miomas. Bom, existem os miomas ditos subserosos, né, que estão para a parte externa do útero, tá? Então eles estão próximos do músculo do útero, mas eles estão mais para a parte externa do útero. São chamados subserosos. Quando eles crescem muito, eles podem começar a comprimir outras estruturas, como intestino, bexiga, e causar esses sintomas em decorrência da pressão abdominal, sensação de peso na barriga, ou alteração do ritmo, tanto urinário quanto intestinal, dependendo de onde ele estiver posicionado. O outro tipo de mioma é o chamado intramural. O intramural está dentro do músculo do útero, ou seja, no meio do músculo do útero. Se ele estiver mais externamente, em geral não causa nada, ou se ele estiver bem no meio do músculo. Só que esse tipo de mioma, quando ele está encostando no encostando no endométrio. Endométrio é a parte interna do útero em que o bebê se implanta, e também é a parte interna do útero que mensalmente as mulheres descamam na menstruação. Se o mioma intramural, ou seja, do músculo do útero, estiver encostando no endométrio, ele pode distorcer essa cavidade, aumentando o sangramento e pode dificultar a gravidez. Se o mioma for chamado submucoso, ou seja, se ele estiver dentro da cavidade endometrial, esse certamente aumenta sangramento, tá? E dificulta e leva à infertilidade da paciente. Existem outros subtipos, mas basicamente esses são os 3 tipos. Os subserosos, os externos, os intramurais e os submucosos. No caso da infertilidade, os submucosos e alguns intramurais que são os responsáveis por essa dificuldade para engravidar. Bom, então, dependendo do tipo de mioma e das dimensões, pode dar sintomas ou não. É importante lembrar que a grande maioria dos pacientes com mioma não terão sintoma nenhum. Então, eu falei uma taxa de pacientes que possuem mioma aos 30, aos 40, aos 50 anos bastante alta, mas a grande maioria dessas pacientes não precisam fazer nada. Tá? A grande maioria dessas pacientes apenas acompanharão estes miomas. Os miomas intramurais, aqueles do meio do músculo do útero, quando são pequenos e estão longe da cavidade endometrial, costumam não precisar fazer nada. Os que encostam no endométrio, em geral, precisam ser operados. E os miomas submucosos, esses sim, eles dão mais sintomas, podem levar a sangramentos às vezes muito intensos, tanto o aumento do fluxo quanto dos dias de sangramento da paciente. Algumas pacientes têm tanto sangramento que levam a uma anemia grave, muitas vezes tendo que procurar o pronto-socorro para tomar transfusão sanguínea. Esse tipo de mioma tem que ser retirado. Esse tipo de mioma, além de causar a dificuldade para engravidar, com certeza levará a uma qualidade de vida muito ruim para essas pacientes. Há uma sensação na população e até no meio médico que a taxa de mioma tem aumentado nos últimos anos. Bom, existem 2 possibilidades. Ou nós estamos fazendo mais exames, então na rotina da maioria dos ginecologistas se pede um ultrassom transvaginal, então a gente está vendo mais coisa do que via no passado, essa é uma possibilidade, ou a possibilidade que realmente tem aumentado. Considerando que a nossa população está cada vez mais com sobrepeso, com obesidade, e que as gorduras levam à formação dos estrogênios, o aumento do estrogênio. Então, pode-se pensar que o aumento da gordura e o aumento do estrogênio leva a maior formação de miomas. Essa é uma possibilidade.
A outra possibilidade é que o fato das mulheres deixarem para engravidar cada vez mais tarde pode ser um outro fator de aumento de risco para para a formação desses tumores. Falando sobre os fatores de risco, então, para desenvolver mioma. Como eu já falei, a obesidade. O fato das nunca terem engravidado, então a nuliparidade, a não gravidez. Primeira menstruação muito precoce. Ter parentes de primeiro grau que tenham mioma, isto aumenta em 3 vezes o risco. Ser da raça negra, isto aumenta em 3 vezes o risco também. Tá? Fatores de proteção para o não desenvolvimento do mioma. Engravidar. As mulheres que engravidaram 2 vezes e que levaram essas gravidezes até o fim têm um risco pelo menos na metade das mulheres que nunca engravidaram. Além disso, o exercício físico. O exercício físico leva a uma menor taxa de obesidade, a uma queda dos estrogênios, levando a uma diminuição da formação de miomas. O diagnóstico de mioma ele ocorre por uma suspeita clínica em decorrência dos sintomas, e aí os sintomas mais comuns é a sensação de peso, a sensação de compressão de outros órgãos, alterando o ritmo intestinal urinário e sangramento, além da dificuldade para engravidar. Então, o diagnóstico ele é feito através da suspeita clínica ou simplesmente por um achado de sangue. A paciente foi numa rotina ginecológica fazer um ultrassom transvaginal e de repente descobriu um mioma. Raramente, essa paciente que descobriu acidentalmente o mioma precisa fazer alguma coisa. Normalmente, essas mulheres devem fazer um acompanhamento com o ginecologista a cada 6 meses, a cada 1 ano pelo menos. Tratamento. Bom, o único tratamento definitivo para o mioma é a histerectomia, a retirada total do útero. Esse é o único tratamento definitivo. A miomectomia, que é a retirada só dos miomas, resolve os miomas daquele momento. Ou seja, muitas vezes essa doença recorre. Passado um tempo da cirurgia, formam-se novos miomas. Isso é muito frequente. Então, a doença do mioma só é resolvido por completo através de histerectomia. Bom, como podemos fazer a miomectomia? Basicamente, existem 3 vias de acesso. Através de uma cirurgia tradicional, com um corte na barriga, como de uma cesárea. Isso funcionará principalmente para aqueles miomas mais externos, né? Então, para esse tipo de mioma, normalmente a gente prefere o acesso por fora. A videolaparoscopia, que também é uma cirurgia abdominal, né? Nós também, para o acesso desses miomas externos, também é uma possibilidade. Ela não é uma boa via quando esses miomas são muito grandes, pela dificuldade técnica, mas sempre é uma possibilidade. A videolaparoscopia é uma cirurgia em que nós fazemos pequenos cortes abdominais para colocar uma câmera e pinças na lateral da barriga para conseguir fazer a cirurgia. Essa é uma possibilidade sempre para a miomectomia. E a outra possibilidade é entrarmos pela vagina para retirar estes miomas que estão aqui dentro, principalmente os miomas submucosos, e alguns dos miomas intramurais nós conseguimos tirar também por histeroscopia. Histeroscopia é uma endoscopia do útero. Eu trouxe aqui um endoscópio, melhor dizendo, um histeroscópio para mostrar para vocês. Tá? O histeroscópio é uma câmera, basicamente é uma ótica, em que nós vamos colocar uma câmera ligada aqui, essa câmera faz uma projeção na tela e através dessa câmera a gente consegue enxergar o útero e acessar o útero. Através de pinças que a gente passa por dentro da câmera, como essa aqui, ó. A pinça passa por dentro da ótica, né, da alça. Passando essa pinça por dentro, a gente consegue, dá uma olhada, por exemplo, tirar pequenos miomas através dessas pequenas pinças, e existem algumas pinças que usam corrente elétrica para os miomas maiores.
Então, esteroscópio ou a cirurgia através de esteroscopia é sempre uma opção muito interessante, principalmente porque a gente não precisa de corte no abdômen dessa paciente. A gente vai usar os orifícios naturais da paciente. Tratamento medicamentoso para o mioma. Bom, basicamente, são todos os tratamentos que estabilizam os hormônios. Só que, como eu disse anteriormente, o único tratamento definitivo para mioma é a histerectomia, a retirada do útero. Bom, tratamentos que podem ser feitos. Existe um tratamento hormonal muito conhecido que é o chamado Zoladex. Zoladex é uma injeção que causa uma menopausa química da paciente. Enquanto está sob a ação da medicação, essa paciente, inclusive, vai ter sintomas de menopausa, né? Os famosos calores, né? Os fogachos, irritabilidade, secura vaginal, e isso leva a uma queda grande dos hormônios, fazendo com que os miomas, inclusive, diminuam de tamanho. Essa é uma medicação muito interessante como uma estratégia terapêutica, mas não como uma terapia definitiva. O que eu estou querendo dizer? Enquanto o mioma estiver sob a ação do Zoladex, ele diminui. Passado dessa ação, ele volta a crescer como no estágio inicial. Então, esse tratamento não resolve o problema do mioma. E mais que isso, como ele tem um efeito semelhante à da menopausa, enquanto a mulher estiver sob a ação dessa medicação, não conseguirá engravidar. Quando que a gente usa o Zoladex? Basicamente, no caso do mioma, a gente usa quando a gente quer regredir o tamanho do mioma para conseguir operar. Essa é uma possibilidade. Eu tenho um mioma muito grande, que vai da parte interna à parte externa. Eu quero regredir para tentar fazer, por exemplo, a cirurgia por esteroscopia. Essa é uma possibilidade. Eu diminuo o tamanho e aí eu consigo ter acesso pela vagina. Essa é uma possibilidade. A outra coisa é, quando essa paciente tem uma anemia importante, o Zoladex ele pode ajudar muito no controle do sangramento, melhorando a anemia da paciente, colocando ela em condições para se fazer a cirurgia. Né? É impossível fazer uma cirurgia numa paciente que está tendo sangramento muito intenso. Então a gente diminui o mioma, diminui a anemia e então opera. Então o Zoladex, na verdade, ele é um auxiliar na terapia definitiva para esse mioma. Outros medicamentos utilizados são os anticoncepcionais, com progesterona, as injeções de progesterona, o DIU de progesterona chamado Mirena. Todas essas medicações são muito interessantes para controle dos sintomas, ou seja, para controle do tratamento, do sangramento, né, e diminuição da dor da paciente. Porém, elas não regridem o tumor, elas não melhoram em nada a doença. Enquanto essa mulher estiver sob a ação desses anticoncepcionais, ela não conseguirá engravidar. A embolização de miomas, que é uma grande inovação tecnológica, consiste em depositar microesferas que interromperão a vascularização dos miomas. Com isso, conseguimos acabar com a nutrição desse mioma, a nutrição sanguínea desse mioma, fazendo com que ele degenere e morre. A embolização é uma excelente opção para quem deseja não perder o útero. Porém, para quem deseja engravidar, não é uma opção terapêutica. A embolização, por mais que ela venha se desenvolvendo bem nos últimos anos, ela tem um risco de atrapalhar a vascularização do próprio ovário, levando a uma falência ovariana, por exemplo, e diminuir a vascularização do endométrio, diminuindo a chance de ocorrer uma gravidez, por diminuir a chance de implantar o embrião. Vou citar algumas dúvidas que eu costumo ver aqui no consultório. O mioma pode virar câncer? Esse é um assunto muito discutível entre os especialistas. Existe um câncer do músculo do útero que é chamado sarcoma. O sarcoma provavelmente já nasce como sarcoma, já é sarcoma desde a sua origem. Então, a maioria dos médicos entendem que o mioma não vira câncer e provavelmente existem tumores que são
malignos desde a sua origem e não esta transformação em sarcoma. Normalmente, o sarcoma é muito agressivo, leva a uma dor intensa, a um crescimento muito rápido, ao sangramento muito intenso e rapidamente essas pacientes vão procurar um médico por conta da sintomatologia muito intensa. Resumindo, você tem um mioma, já fez um acompanhamento, não cresceu? Esquece, isso não é câncer. Existe algum medicamento que interrompe o crescimento ou diminua o mioma? Como eu já disse, não. Na verdade, um único medicamento é o Zoladex, mas ele só deve ser utilizado como estratégia terapêutica. Outros medicamentos, os anticoncepcionais, o DIU de Mirena, as injeções anticoncepcionais, elas controlam os sintomas da doença, mas elas não tratam o mioma, não tratam o tumor propriamente. Mioma é sempre causa de infertilidade? Não. Como eu já disse anteriormente, o mioma submucoso, aquele da parte interna do útero, o mioma intramural, que está atrapalhando o endométrio, que está empurrando o endométrio, esse pode ser causa de dificuldade para engravidar. Os miomas subserosos, os externos, e os intramurais, que não encostam no endométrio, que são a maioria, não causam nenhuma dificuldade para engravidar. E se essa mulher engravidar com mioma, tem algum problema? Existe, dependendo, de novo, do tipo de mioma e da localização, pode haver algum problema. Na maioria das vezes não acontece absolutamente nada durante a gravidez dessas mulheres. Mas, dependendo, de novo, do tamanho e localização, pode levar a um maior risco para abortar, há um maior risco para trabalho de parto prematuro, há um maior risco para placenta prévia, que é a formação da placenta no local mais baixo do útero, que pode levar a um sangramento durante a gravidez, e o descolamento de placenta. Só que essas situações são relativamente raras, mesmo na presença do mioma. Uma situação que não chega a ser rara durante a gravidez é a chamada degeneração do mioma. A nutrição desse mioma, por conta de um crescimento influenciado pelos hormônios da gravidez, a nutrição desse mioma ela diminui, podendo levar a uma falta de nutrição sanguínea na parte central do mioma, levando à sua necrose central. A necrose leva a um processo inflamatório, a uma dor aguda, podendo estimular a contração do útero e o parto prematuro. Isto ocorrerá normalmente em miomas que já estavam muito grandes antes da gravidez. Mensagens finais sobre os miomas. Miomas são os tumores ginecológicos mais comuns. A maioria das pacientes são assintomáticas e não precisarão de nenhum tratamento. Essas devem ser apenas monitoradas de tempos em tempos. Para o controle dos sintomas, a terapia medicamentosa, os remédios, deve ser tentado antes de se optar pela terapia cirúrgica. A retirada do útero é o único tratamento definitivo para os miomas. A retirada apenas dos miomas deve ser tentada para as pacientes que têm desejo reprodutivo. Cada caso é um caso. Individualizar é fundamental. Lembro que, dependendo do tipo de mioma, do número de mioma, da localização desse mioma, pode ter um tratamento totalmente diferente. Com isso, finalizo a minha apresentação e agradeço e parabenizo a equipe do Consiga pela oportunidade em ajudar milhares de casais nessa árdua batalha que é a questão da infertilidade. Obrigado, até breve.